Então, antes da gente finalizar, você trouxe alguma surpresa? Eu trouxe. Primeiro, deixa eu mostrar algumas coisinhas. Então, o palhaço, né? Vamos falar um pouquinho sobre o palhaço. O palhaço, desde a sua construção, desde a sua história, ele sempre foi uma figura representativa do povo como um todo. Tá? Desde lá, da Idade Média, onde nós tínhamos um bobo da corte, por exemplo, que era um cara todo colorido usando um chapéu, onde aquele chapéu, tipo, era uma sátira da coroa do rei. Tá? Depois, mais lá pra frente, nós tivemos toda uma comédia dell'arte, onde nós tivemos várias figuras ali representando cada um ser da sociedade. Nós tivemos bufões, nós tivemos vários palhaços. E o palhaço acabou crescendo muito na Europa, muito representando a pessoa do campo, ou o trabalhador da fábrica, mas muito aquela pessoa mais simples, né? Tanto que vem a origem do vermelho, nariz vermelho, da bochecha vermelha, vem muito do sol, do trabalho e tudo mais. Então, o palhaço sempre foi uma figura representando o povo como um todo. Como nós estamos dentro de um hospital, a gente sempre tenta representar uma figura dentro do hospital. Então, a gente sempre usa um jaleco, tá? Então, o nosso jaleco, o nosso sempre vai ter o nosso logo, tem uns coloridinhos e tal, então cada instituição vai ter a sua. Então, dentro do ambiente hospitalar, estaremos utilizando um jaleco. Somos um médico? Não, não somos um médico especificamente, mas somos doutores e besterologistas. E lá dentro, o que fazemos? Fazemos o que muitas vezes a gente sente que o público precisa. Mas temos algumas atividades, né, que a gente acaba aprendendo, desenvolvendo e trazendo tudo isso. Então, por exemplo, eu vou fazer um número com vocês. Deixa eu só colocar meu jaleco. Acho que se eu ficar sentado, a câmera pega melhor, né? Então, ó, por exemplo, eu tenho aqui 3 lenços, tá bom? Um lenço azul, eu vou pôr aqui. Um laranja. E um roxo. A câmera pega meus bolsos, não sei, espero que sim, tá bom? Então, tá ali, eu tenho aqui um lenço roxo, tá bom? É um lenço normal, pode avaliar. É um lenço normal, tá? Pode ver que não tem nada deste lado, 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 tá tudo bem? Certo! Tá bom. Não tem nada, tá bom? Um lenço roxo, que eu vou pôr aqui no meu bolso esquerdo. Eu tenho aqui também um lenço laranja, que não tem nada deste lado, tô brincando. E eu vou por aqui. E o último lenço, um lenço azul. Belezinha também, um lenço comum, pode avaliar. É um lenço normal, tá bom? Agora, Aline, preciso da sua ajuda, tá bom? Preciso que você jogue suas vibrações pra cá, estique suas mãos assim. Vibre bem. E agora repita comigo as palavras mágicas, tá bom? Certo. Sim, Salabim. Sim, Salabim. São Salabão. São Salabão. Faça essa mágica dar certo. Faça essa mágica dar certo. Pra eu não passar vergonha aqui. Passar vergonha, pelo amor de Deus. Agora presta atenção, eu vou estalar os meus dedos e o lenço, que era laranja, virou azul. O lenço, que era azul, virou laranja. Nossa. E o lenço, que era roxo, esse não deu certo. Então isso é um pouco do que fazemos. Aí também carregamos, né, alguns instrumentos, como um arrancador de dentes, ou pode ser um arrancador de dedos, né? Às vezes a gente se depara com alguém com unha encravada. Se esse não dá certo, a gente usa um instrumento maior. Bom. E sempre estamos prontos para o improviso. O improviso faz muita parte do nosso trabalho. Por exemplo, a apresentação que eu fiz no Dia das Crianças, né, no dia 11. Eu sempre faço uma entrada com uma vuvuzela, que, né, impactante, é barulhenta. E aí eu cheguei lá e percebi que eu esqueci minha vuvuzela. Eu falei, meu Deus, e agora? O que eu faço? Eu olhei para o lado, na minha maleta estava uma outra corneta.
Só que a vuvuzela é imponente. E essa corneta, ela faz assim, ó. Ela quase parece uma galinha. E haviam 200 crianças sentadas. E a hora que eu toquei isso, eles amaram. Eles riram muito. Porque ela é tosca. Porque ela realmente, sabe, ela acaba parecendo uma galinha. Então, foi algo que eu não tinha planejado. Mas eu trouxe isso. Eles riram muito. Então, eu toquei de novo e toquei pela terceira vez. E todas as vezes que eu toquei, eles riram bastante. E aí, eu falei disso, né, a terceira vez. Dentro da comédia, e aí não está nem vinculado tanto ao palhaço, mas a comédia como um todo, a gente fala sobre o 3 ser o número mágico, ser o número da comédia. Então a gente sempre vai tentar 3 vezes, tá? Repara que, por exemplo, né, a ideia do lenço. Sim. O primeiro vira, o primeiro não vira, e o terceiro que a coisa acontece. Sim. Então, já é uma aula aí, fica uma aula de graça aí para quem quiser, tá? O 3 é o número mágico da comédia, tá bom? E aí eu trouxe aqui também meu nariz. O nariz sempre é um item personalizado, tá? Cada um vai trazer o seu. O meu nariz é um nariz um pouquinho mais chatinho, né? Mais achatado e tal. A ideia é que cada um se familiarize com o seu nariz e traga o que é melhor. Dentro do hospital, é muito comum ver algumas pessoas com nariz com band-aid, nariz de machucadinho. Dentro da trupe do riso a gente não traz isso, tá? O nariz do palhaço é vermelho, em alguns poucos casos pretos, tá? Mas tem que ser algo muito específico mesmo. Mas historicamente falando, o nariz do palhaço não é vermelho. Então, dentro da trupe do riso a gente sempre vai trabalhar com o vermelho e sempre um nariz o mais simples possível. O meu acabou vindo um pouco diferente. Quando eu comecei a usar, eu não tinha ainda esse conhecimento da história do nariz, mas foi algo que me marcou, então eu mantive. Mas a ideia é que seja um nariz redondinho, às vezes pode variar o tamanho e tal, de acordo com o que você quer trazer, mas o nariz pode casar com sua personalidade. Legal? Mas agora sobre nariz. Eu vou precisar de você e vou precisar de um voluntário aqui mais também. Vem, Gabrielzinho. Vem cá, Gabriel, por favor. Aí eu vou precisar que vocês dois fiquem em pé. Tá, ó, eu vou dar um nariz para cada um. Fiquem de costas um pro outro, por favor. E podem fechar os olhos. Tá bom? Por enquanto, só fiquem com o olho fechado e relaxa, tá bom? Simplesmente relaxa, pensem em qualquer coisa que vocês gostem, tá bom? E quando vocês se sentirem confortáveis, coloquem o nariz de vocês, mas ainda assim abrir o olho. Agora, com o nariz, permita que esse nariz, ele faça parte do corpo de vocês. E permita que ele transforme, sabe? Toda essa tensão que vocês estão, deixa essa tensão embora. Solta as mãos, solta os ombros, deixa o corpo relaxado. Tenta achar um formato do corpo de vocês que vocês só ficam quando vocês estão tipo, muito confortáveis. Agora virem um para o outro, ainda sem abrir os olhos. E quando vocês estiverem prontos, vocês abram os olhos e olhem um para o outro. Se olhem. O olhar faz muito parte, tá? O artista ele é formado por duas coisas sensacionais. Duas coisas principais. Os olhos e os pés. Então se olhem. E agora comecem a reparar um no outro. Tentem reparar em coisas que vocês nunca tinham reparado um no outro antes. Olhem para o nariz e permitam... Seus aparelhos, Gabriel. E aí permita que o nariz mande vocês, tá? Tentem deixar o nariz conduzir. Mexa a cabeça, assim, aí deixa o nariz conduzir. Isso! Esse nariz ele realmente dificulta a respiração, então mantenham a boca aberta para poder respirar. Isso faz parte desse modelo de nariz. Na verdade. E agora podem olhar para o resto de todo o pessoal que está aqui e tentem olhar de uma forma diferenciada, de uma forma que vocês nunca olharam para eles antes. Agora, em vez de fazer uma coisa fofinha, faz uma coisa tosca para eles. Mostra a língua, dá uma rebolada, faz a nhenhã, isso! Vai lá, Gabriel, faz qualquer coisa.
Faz, você que faz pra ele. Faz o que você gosta. Mas pode, Hoje pode. Legal? Podem virar de costas pro público e tirar o nariz de vocês. E podem ficar com os narizes de presente de vocês. Obrigada. Ótimo, nariz funciona. O nariz do palhaço a gente chama de a menor máscara que existe. Ela ainda é uma máscara. Ela ainda te permite ser alguém diferente. Em contrapartida, ela te permite ser quem você normalmente não é, mas ainda é você. Ela te permite ser aquela pessoa que você é, mas esconde. Então, ao mesmo tempo que o nariz do palhaço é uma máscara, ela te permite tirar a sua máscara que você usa no dia a dia. Então, tudo isso a gente traz, sabe, no nosso treinamento, na nossa capacitação, e é isso que a gente faz para que alguém que normalmente é um desenvolvedor de sistemas e trabalha dentro de uma indústria todos os dias, viaja para vários lugares do mundo, se permita, sabe, estar num Dia das Crianças, dentro de um hospital, depois de 2 anos de uma pandemia, achando que ele duvidando de si mesmo, ele voltar, colocar o nariz do palhaço, estar ali dentro do hospital, interagir, brincar, ouvir e se divertir com o público.